Muito boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma live de aquecimento do evento A Trilha do Correspondente O Plano. E queria dar as boas-vindas a vocês que estão entrando agora. Bem-vindos ao nosso programa diário nessa semana, que é a semana do aquecimento do evento que vai rolar dia 7 de abril, às 20 horas. E aqui nesse canal nós discutimos tudo o que é necessário para ajudar bancários a empreenderem no mercado financeiro, faturando 5 dígitos todos os meses. E, para quem não me conhece, eu sou Fabiana Medina, sou especialista em câmbio e capitais internacionais e atuo nesse mercado há mais de 20 anos. Há 8 anos, eu decidi empreender e virar a minha própria chefe, empreendendo no mercado de câmbio como indicadora de negócios, que hoje é chamado de correspondente cambial. O tema do episódio de hoje são os 8 medos que todo bancário tem que o impede de realizar seus sonhos. E então, para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm medo? Coloca aqui para mim nos comentários, se você está me assistindo. E eu queria saber do que você tem medo, porque certamente você, assim como eu, tem muitos medos. É natural do ser humano. O medo é necessário para modular o que é certo e o que é errado na nossa mente, limitar as nossas ações. Se não tivéssemos medo, faríamos tudo sem nos preocupar, não é mesmo? E imagina quais seriam as consequências disso. Isso poderia ser desastroso na nossa vida. Já parou para pensar? Então coloca aqui nos comentários o que você faria se esse medo desaparecesse definitivamente da sua vida. Existe algo que você gostaria muito de fazer e que o medo está te impedindo? Conta aqui para mim que eu quero saber, tá? Bom, vou começar essa live contando uma história aqui para vocês. Pode não parecer, mas eu me acho uma pessoa completamente medrosa. Mas isso não veio assim de repente, eu não nasci com esses medos, tá? Os medos são colocados na nossa mente, né? Os medos em excesso, que eu digo, não aqueles medos que são importantes para a gente modular as nossas ações, mas os medos em excesso, como, por exemplo, esse medo que eu vou falar agora que eu tenho, eles são colocados na nossa mente, assim como as crenças limitantes, né? Então, na verdade, os medos que a gente tem hoje são frutos de crenças limitantes. E o meu pai, ele era uma pessoa que vem de uma família que todos eram medrosos. Medo de tudo, gente. Medo de comer alguma coisa e passar mal, medo de subir num lugar e cair. Para eles, tudo que eles faziam poderia dar uma consequência ruim, e aí vinha aquele medo. Então, ele cultivou esse medo em mim e no meu irmão, e nós crescemos medrosos. Para vocês terem uma ideia, quando eu era pequena, eu não podia ir numa roda gigante, num parque de diversões, que meu pai falava que a roda gigante ia cair, ou aqueles brinquedos que giravam muito, meu cérebro ia balançar, para vocês terem noção do nível de medo, né? Eu não podia comer chocolate, que ia me dar alergia, eu não podia comer presunto, que ia me dar alergia, então eu fui crescendo com esses medos incrustados na minha mente, né? Então, até hoje, se eu vou em algum parque, eu não ando em brinquedo nenhum, eu só vou naquele bem infantilzinho com meu filho, e inclusive na minha lua de mel, em 2017, eu e meu marido, a gente foi para o Ceará, nós fomos para Jericoacoara, depois passamos uns dias lá, depois a gente queria conhecer o Beach Park. Eu fui mais para conhecer mesmo, para dizer que eu fui, porque eu só fui em brinquedo de criança. Na verdade, eu fui em um que era uma rampinha muito pequena e fiquei com medo, não fui mais. Depois fui em um brinquedo que quem já foi aí deve saber. Você senta numa boia e a boia vai te levando ali pela correnteza em círculo. E aí eu ia naquele brinquedo toda hora, enquanto meu marido estava lá em todos os brinquedos perigosos de toboágua e tudo mais. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu enfrento muito os meus medos. Eu não deixo meus medos me paralisarem. A não ser que seja algo nesse tipo. Tipo, um toboágua não é algo que me atraia, que valha o risco que eu acho que eu vou correr para eu vencer esse medo. Mas, por exemplo, o medo de avião na minha mente é imenso, é paralisante, é terrível. Eu sou uma pessoa que você não vai me ver aqui postando viagens para a Europa, Estados Unidos, mesmo que eu tenha condição de ir, eu não vou, porque primeiro que assim, não me atrai. Eu gosto mesmo de ficar por aqui, perto do meu centro, da minha casa. E por mais que assim, por exemplo, Miami era um lugar que eu sonhava em conhecer.
eu achava super glamouroso por eu ver, sei lá, nos seriados. Então, foi algo que, assim, eu enfrentei meu medo para fazer. E aí, a primeira viagem de avião que eu fiz sozinha, sem um acompanhante, foi para outro país. Então, eu sou meio assim. Quando eu quero enfrentar meu medo, eu não vejo condições, sabe? Eu pego e faço. Eu faço acontecer. Mas, graças a Deus que essa viagem para os Estados Unidos foi tranquila. Fui e voltei. Mas por que eu escolhi esse tema hoje, né? Por que eu estou falando de medo? Porque o medo também surge quando precisamos tomar decisões importantes, principalmente quando envolvem mudanças. E isso na nossa vida profissional é muito comum. O medo é algo que nos paralisa, nos impede de dar um passo maior, um passo à frente, um passo em direção das coisas que a gente quer conquistar, mas que a gente sabe que apenas passando desafios, dificuldades, é que a gente vai conseguir alcançar. Então, o medo, ele tem esse poder de paralisar a gente quando a gente quer ir em busca das nossas coisas. Eu sou cristã e sempre que eu tenho medo, eu oro, né? Seja um medo de ir em algum lugar, de fazer alguma coisa, seja um medo, olá, meu amigo, tudo bem? Seja o medo de arriscar em um negócio novo, né? Como eu já falei, eu sou 8 anos que eu empreendo, eu já tive outros negócios. Hoje eu tenho 2 empresas. Eu tenho uma empresa de comércio e serviços educacionais e tenho uma empresa de indicação de negócios de câmbio, que hoje a gente chama de correspondente cambial, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, assim, tenho medo, já perdi dinheiro. Mas quando eu tenho medo, eu lembro que Jesus nos disse, não temas que eu estarei contigo. E isso me fortalece para seguir em frente. Então, quando eu tomo uma decisão na minha vida, eu faço pela fé. Eu já comprei um apartamento sem ter o dinheiro e em um mês eu peguei e ganhei o dinheiro. Então, eu sou o tipo de pessoa que faz as coisas pela fé. Eu tenho meus medos, mas eu não deixo eles me paralisarem. Mas, assim, demorou muito para eu chegar nesse patamar, tá? Nem sempre foi assim. Mas, assim, se você não crê no mesmo que eu creio, talvez você vai achar até loucura eu falar uma coisa dessas, mas a nossa mente, principalmente quando a gente expressa a nossa fé, é algo que muda o sentido do nosso cérebro, do nosso jeito de pensar, e as coisas acabam acontecendo, culminando para que as coisas aconteçam, as coisas que a gente deseja. E assim, eu já tomei muitas decisões na minha vida pela fé. Não foi a primeira e certamente não vai ser a última vez que eu faço, que é comprar um apartamento sem ter o dinheiro, pensando que o dinheiro vai cair do céu. E assim, a gente trabalha, né? Claro que não cai do céu, mas a gente busca, cava as oportunidades para que isso aconteça. Mas eu não vim aqui falar para vocês sobre isso, nem para fazer isso, tá? Eu vim aqui mostrar para vocês como você pode lidar com seus medos na hora de fazer uma transição de carreira para o empreendedorismo. Então, como vocês sabem, se vocês não sabem, vocês vão saber agora, eu falo de empreendedorismo aqui para bancários. Mas por que bancários, Fabiana? Porque eu atuo no mercado financeiro já há alguns anos, como eu falei, há mais de 2 décadas. Eu sou empresária, eu tenho uma empresa de indicação de negócios de câmbio há 8 anos, e hoje essa atividade é também chamada de correspondência cambial. A correspondência cambial pode ser exercida por qualquer empresa, conforme deliberação do Banco Central desde 2021. No meu mercado, que é o mercado de câmbio, eu identifiquei que muitos ex-bancários se tornam empreendedores atuando nessa área e têm muito resultado com isso, devido ao seu networking conquistado em anos de serviço. E por isso que eu decidi ajudar esses bancários que estão insatisfeitos com o seu trabalho e que não conhecem essa oportunidade, ensinando tudo o que eu sei, que eu aprendi na estrada, nos meus mais de 20 anos de experiência profissional e nos meus 8 anos de empreendedorismo, tá? Mas eu identifiquei também que essas pessoas que só tomaram essa decisão depois de uma demissão inesperada. Mas por que elas esperaram tanto tempo para empreenderem nesse negócio? Será que porque foi a única opção que elas tinham depois da demissão? Eu te garanto que não. Eu te garanto que nenhum deles hoje está pobre, muito menos vive apertado financeiramente. E nenhum deles está arrependido e nenhum deles voltou a procurar emprego. Então, eu te garanto que não foi porque era a segunda opção, tá?
O que impediu que eles fizessem isso antes da demissão inesperada foi o seu medo. Aquele medo que eu falei lá no início, que paralisa a gente para tudo. E eu te confesso que quando eu abri uma empresa, eu fiquei um pouco em pânico, mesmo sendo formada em administração de empresas. Porque, claro, quando você abre uma empresa com pouco capital, você não vai contratar um gerente administrativo. É óbvio que seria o ideal, mas a gente sabe que a vida do pequeno empreendedor não é bem assim. Então, você vai jogar em todas as pontas até o seu negócio engrenar. Então, se essas pessoas tivessem alguém te guiando, certamente elas não teriam os medos que elas têm ao deixarem o seu emprego. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Obrigada pela presença, tá? Então, essas pessoas, se elas tivessem alguém guiando, seria muito mais fácil delas vencerem esse medo, não é mesmo? Quando a gente tem um mentor, um professor, tudo isso facilita na nossa mente, parece que se abre o mundo. Como eu nunca pensei nisso, né? Que insight maravilhoso. Então, essas pessoas continuam nos seus empregos infelizes, insatisfeitas, e depois ainda, depois de serem demitidas, ainda ficam desempregadas, tá? Porque, infelizmente, no nosso mercado de trabalho tradicional, nós profissionais temos um valor quando estamos ocupando um cargo, mas temos outro valor, e te garanto que é menor, quando estamos desempregados, tá? Então, ninguém quer passar por isso. Por isso, eu super aconselho você estar sempre em movimento, sempre buscando oportunidades. Não tente nunca se acomodar. Porque estar empregado, ter uma carteira assinada, não é garantia nenhuma de que você tem estabilidade, tá bom? Mas vamos lá falar do que viemos aqui, não é mesmo? Vou falar para vocês hoje sobre os 8 medos que impedem um bancário de empreender. Se você que está aqui é bancário, você certamente sabe pelo menos alguns deles. E então coloca aqui para mim nos comentários, que eu vou adorar saber que você vai bater com os meus, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Para que vocês vejam, né? Melhor do que só eu falar. Vejam aqui o que eu preparei para vocês de conteúdo, tá? Quem está no YouTube, no Instagram, não vai ver essa tela, mas eu vou falar e vocês vão poder acompanhar, tá bom? Só estou conseguindo compartilhar aqui no YouTube. Então, quais são os 8 medos que o bancário tem? O medo de se arrepender, o medo de perder os seus benefícios. A gente sabe que bancário tem bastante benefícios bons, né? E isso faz parecer que você tem um salário muito maior do que realmente você tem. O medo de perder o direito à indenização por tempo trabalhado. O medo de não conseguir se aposentar pelo INSS. O medo de não dar conta de ser o seu próprio chefe, pois sempre teve alguém te dando ordens. O medo de não conseguir ser produtivo o suficiente para fazer o seu negócio crescer, porque sempre teve que cumprir horários. O medo de não ter o apoio do seu cônjuge, seja sua esposa, seu marido, seu parceiro. O medo de fracassar por não ter experiência como empreendedor. Realmente esses medos são bem apavorantes, né? Mas vamos lá, vamos falar de cada um deles? O medo de se arrepender. Quem não tem medo de se arrepender? E se arrepender, tá tudo bem. As pessoas se arrependem. As pessoas desistem de casar, se separam. Como elas não vão desistir de um empreendimento? Como elas não vão se sentir arrependidas de um empreendimento, que é algo tão frio? Óbvio que as pessoas se arrependem. Isso não é motivo para temer, tá? Porque isso tem que ser encarado de forma natural. Pode acontecer. O medo de perder seus benefícios, tá? Vamos lá. Quais são os benefícios mais comuns para os bancários? Plano de saúde, né? Um vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte. Bem, vamos lá. Quando você empreende, provavelmente você vai começar ali no seu home office. Então, você não vai precisar se locomover. Isso não é mais motivo para você ter medo. Então, você não vai precisar do seu vale-refeição. Um plano de saúde, pelo CNPJ da sua empresa, sai muito mais em conta que feito pela pessoa física. Então, você, já que você vai ser um empresário, você pode contratar esse plano pela tua empresa, que vai ser bem mais em conta, tá?
Vale refeição. Beleza, você vai ter um custo com alimentação que você já tinha antes, sendo que era subsidiado pelo seu banco, que provavelmente descontava alguma coisinha de você. Será que isso é o suficiente para você colocar como desculpa para não empreender? Será? Se você for comparar com o potencial que o seu negócio tem? Tá. Então, vamos passar aqui para o ponto 3, porque eu já mostrei para vocês que ter medo de perder benefícios não é justificativa para você temer o empreendedorismo, tá? O medo de perder o direito à indenização do tempo trabalhado. Eu me lembro que quando eu trabalhei na primeira corretora, eu fiquei 3 anos, eu pedi para sair porque eu iria para uma outra empresa que eu havia sido convidada para ganhar o dobro do que eu ganhava. Então, algumas pessoas falaram assim para mim, Fabiana, você vai perder 3 anos de empresa, sabe? Nossa, parecia assim, tipo, eu tinha 20 anos na época, tudo bem. Tinha muito tempo para trabalhar ainda e tal. Então, ali eu não vi aquilo como um fator que me fizesse ficar no meu trabalho, sabe? Eu pedi demissão em outro trabalho de que eu fiquei 11 anos, porque eu vi uma oportunidade de abrir minha empresa e faturar muito mais do que eu estava ganhando como salário. Então, assim, para mim, isso nunca foi problema. Eu viro as costas e deixo para trás na boa, sabe? É meio que eu abri mão de um sonho para poder despejar essa responsabilidade em cima do tempo trabalhado. Então, assim, isso para mim não é motivação para você não empreender. Eu já passei por isso e não aconselho. Medo de não conseguir se aposentar pelo INSS. Você sabia que você, como empresário, você pode recolher o seu INSS se isso fizer tanto sentido para você, se você fizer tanta questão de ter essa aposentadoria, você pode ir pagando um Prolabore, pagando essa guia por fora, todos os meses, um pouquinho. Porque, na verdade, o que você paga pelo trabalho, uma parte é descontada de você, são 11%, né? Então, na verdade, é a mesma coisa que se você colocar lá um salário base para você tirar como Prolabore e você depois ir pagando isso, você está pagando pela empresa também. A empresa, como você é funcionário da empresa, ela tem o dobro desse valor que ela também tem a parte dela para pagar. Mas se você contribuir com 11% sobre um Prolabore justo para você consegue ter uma aposentadoria legal se isso realmente faz diferença para você. Se você quer, faz questão. Eu até pago, mas assim, quando eu precisei, eu não tive o auxílio, que foi na época que meu filho nasceu. Eles me colocaram lá numa pendência, eu não pude comparecer na agência e eu acabei ficando 3 anos aguardando o meu seguro maternidade, tá? Auxílio maternidade. Então, para mim, não faz diferença nenhuma. O quinto medo que os bancários têm é o medo de não dar conta de ser o seu próprio chefe, já que sempre teve alguém dando ordens. Isso é muito natural, tá, gente? Eu confesso que eu já passei por isso também, mas você se planejando, tendo uma agenda, colocando suas metas de tarefas diárias, fazendo ali uma tarefinha de casa todo dia, até você pegar o jeito, o ritmo, né? Fazendo disso um ritual diário, com certeza isso não vai ser problema para você, tá? Principalmente no nosso mercado, que o mercado ele tem um horário de funcionamento também. Então, você precisa atender os clientes ali entre 10 e 16 horas, necessariamente. Então, você vai se forçar a estar ali disponível nesse horário. Então, você vai, como eu falo sempre, né? Os nossos, na verdade, não vai deixar de ter chefe, né? Os chefes só vão mudar de figura. Os seus chefes vão ser os seus sócios. Desculpa, os seus chefes vão ser os seus clientes. Então, ele só vai mudar de figura. Então, sempre que o seu cliente te requisitar, você vai estar ali disponível para atender. Então, você não vai precisar ninguém te dando ordens. Isso não vai ser um problema para você, tá? O sexto medo que impede os bancários de empreenderem é o medo de não ser produtivo o suficiente para fazer o seu negócio crescer. Olha, eu vou te falar que empreender é algo que te desafia. Eu já falei isso numa live aqui e vou repetir. Empreender, para mim, teve um benefício muito grande na minha vida, porque eu divido isso entre antes de empreender e depois, tá? Antes eu não tinha nenhum compromisso com o meu futuro,
E depois eu passei a me preocupar muito mais. E com isso, eu passei a me preocupar mais com o crescimento do meu negócio. Ter metas, ter ações, pequenas ações para cumprir essas metas, para você ter ali um ganho mensal, pelo menos mínimo, para poder você pagar suas contas e sobrar algo para você investir. Então, tendo um planejamento legal, você, quando empreende, você se força a sair da sua zona de conforto, você sabe que pagar suas contas só vai depender de você, então isso é automático do seu cérebro, tá? Eu garanto para você que você não vai se sentir improdutivo empreendendo, porque você vai se obrigar a todos os dias fazer pequenas ações para concluir e conquistar a sua meta financeira, tá? O 7º medo é o medo de não ter apoio da sua esposa, marido, cônjuge, companheiro, seja lá quem for, tá? Família, de repente você não tem família, não tem cônjuge ainda, mas mora com pai e mãe. Então, o medo de não ter apoio em qualquer situação é muito grande, porque é do ser humano, é natural do ser humano, ele ter que se sentir aprovado, ter as suas ações aprovadas, né? Seja por quem for. Então, a gente, quando vai tomar uma decisão que pode mudar a nossa vida, a gente tem o medo de fracassar, né? Como eu já falei, o medo de se arrepender e o medo dessas pessoas que não nos apoiaram falar, tá vendo? Eu te avisei. Mas, assim, eu creio que isso não deva ser um medo que te paralise. Por quê? Quando você começa a apresentar resultados, as pessoas passam a te ver com outros olhos. Então, o meu conselho é você fazer dar resultado, porque só depende de você. E assim, mostrando o resultado para aquela pessoa que você deseja aprovação, isso vai ser natural, tá? Então, é claro que a gente não pode pegar o dinheiro da nossa família e investir em algo que o cônjuge não aprova. Então, isso tem que ser conversado, tá? Mas procura juntar argumentos, fazer comparativos, mostrar como é a oportunidade, o mercado, que eu tenho certeza que tudo vai se resolver, vai ser compreendido, tá? O 8º e última objeção, né, último medo, é o medo de fracassar por não ter experiência como empreendedor. Olha, eu vou te falar que essa experiência que a gente fala aqui, né, na verdade, a experiência da parte administrativa. Só que eu garanto a vocês que essa parte administrativa não é um bicho de 7 cabeças, tá? Principalmente uma empresa prestadora de serviços cuja estrutura é muito enxuta. Você não precisa ter funcionários, você não precisa ter estrutura física. Então, basicamente, você precisa ter um CNPJ, você precisa saber acessar o sistema de emissão de notas fiscais para você receber, né, as suas comissões. Você precisa ter uma conta em banco e você precisa controlar esses fluxos, dinheiro que entra, dinheiro que sai, fazer os pagamentos. E nada mais do que isso. O contador, que é obrigatório para quem abre empresa, ele é um parceiro que vai ajudar muito nessa jornada. Então, como a gente já é obrigado mesmo a contar com o contador, a gente pode contar com eles para algumas coisas, como emitir, né, os documentos que têm que ser pagos, as guias de imposto de renda, de INSS. Então, é bem tranquilo, tá? Então, ter medo por não ter essa experiência não deve te parar, porque a gente só aprende errando e a gente só erra fazendo. Então, você precisa começar, buscar conhecimento, se desenvolver e colocar tudo em prática, porque é só o tempo mesmo que você vai pegando experiência e você vai dando tudo certo e isso não pode te parar, tá? Agora eu separei 8 dicas para vocês vencerem esses medos, quando esses medos estiverem te paralisando, tá? Isso não pode ser motivo para vocês pararem. Essas 8 dicas são as seguintes. Aceite seus medos. Não adianta lutar contra eles, tá? Uma das piores coisas que você pode fazer é negar que você tem um determinado medo.
Lembra que eu contei lá atrás que eu tinha medo de avião? Na verdade, eu tenho, eu só não pronuncio. Não pronunciar também é uma dica. Eu finjo que ele não existe, tá? Quando eu tenho que ser desafiada a entrar no avião, eu enfrento. Tenho medo, mas vou com medo mesmo. E a primeira vez que eu viajei de avião sozinha, sem nenhum amigo, sem nenhum acompanhante, foi para fora do Brasil. E justamente porque eu queria me desafiar a enfrentar esse medo. Então, aceite seus medos. Reconheça-os e enfrente-os, tá? A segunda dica para você vencer esses medos, que na verdade eu já falei, é enfrentar seus medos, porque nada melhor do que isso para você vencê-lo. A terceira dica é escreva sobre os seus medos. Assim como, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, eu escrevo, né, um pouco dessa live antes, alguns tópicos para vocês. Então, escrever sobre esse medo, eu lembrar que ele existe, saber que eu já venci ele em algumas situações, isso me acalma, tá? Então, você pode fazer isso também, escrever sobre os seus medos, tá? Cultive pensamentos positivos, principalmente na hora que você está sonolento para dormir. Para você o quê? Treinar o seu subconsciente. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente está naquela fase sonolenta, ela é uma fase excelente para você cultivar bons pensamentos, para quando você entrar na fase do sono profundo, esses pensamentos irem para o seu subconsciente, para você conseguir reverter a energia, né, que é formada das nossas células. Aí é um assunto muito mais complexo, né, para quem entende do assunto mesmo, mas pelas coisas assim que eu estudo, eu identifiquei que essa é uma forma de eu manifestar todas as coisas que eu desejo, principalmente vencer os meus medos, é dormir com pensamentos positivos, tá? Então, eu me imagino numa situação assim, gostosa, de coisas boas acontecendo, principalmente com a minha família, e isso funciona bem para mim, tá? Bom, a quinta coisa é faça uma lista com pequenas ou grandes conquistas ou feitos que você já teve na vida. Porque assim você vai conseguir visualizar as coisas que você já fez de positivo. Porque o nosso cérebro, ele nos força, né, a pensar só nas coisas ruins. Até mesmo quando a gente fala assim, poxa, eu sempre fui um bom funcionário, eu sempre me dediquei, dei o melhor na empresa. Um erro foi fatal para me demitirem. Então, isso acontece na vida de todo mundo, na mente de todas as pessoas. Não só quando a gente fala de se autoconhecer, né? Quando você está avaliando. Desculpa, quando a gente fala de se autoavaliar, quando você está avaliando outras pessoas. Então, você fazer uma lista com essas coisas, tipo, eu conquistei um cargo novo na empresa. Ou, eu consegui juntar dinheiro para comprar um computador para o meu filho. Sei lá, pequenas coisas, ou grandes feitos, se você já recebeu um prêmio, se você já foi reconhecido publicamente. Então, escreva isso, nunca esqueça dessas coisas que você já fez e o quanto você é capaz de fazer mais, entendeu? Então, é para isso que você precisa fazer essa lista, tá bom? Converse com os seus familiares sobre os seus medos, principalmente se for alguém muito íntimo, tipo seu cônjuge, né? Ou um familiar, pai, mãe, amigo, tá? Converse com eles, porque às vezes você falando, você consegue ver que aquele medo seu não tem sentido, seja ele qual for, seja que seja um daqueles 8 medos que eu falei lá atrás, você consegue refletir melhor quando você fala, né? Inclusive, vai ser assim, o próximo, né? Que é faça terapia, se você achar que é necessário, mas não deixe o medo te paralisar. E existem algumas técnicas de terapia, métodos, né, na verdade, que você só fala na sessão. Só fala, e a psicóloga no final fala, tudo bem, até a próxima sessão. E você fica assim, gente, mas por que eu falei? Ela não me deu a opinião dela. Porque, na verdade, ela não quer dar a opinião dela. Ela não quer te dar conselhos, ela quer que você fale, verbalize e que o seu cérebro te ouça falando sobre aquilo e ele reaja e faça você refletir, tá? Então, é interessante isso, conversar sobre os seus medos, né? E fazer a terapia, porque, na verdade, na terapia você vai acabar conversando mesmo sobre isso. E se você, como eu, tem fé em Deus, haja sempre pela fé e ela não será em vão. Eu te garanto que suas preces vão ser respondidas, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Eu agradeço muito. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela para poder me despedir de vocês. Agradeço pela presença.
Adorei, foi uma live maravilhosa. Espero que esse conteúdo ajude vocês de alguma forma. E amanhã eu vou estar aqui em mais uma live, que é a última da semana, tá? Porque ainda não acabou, semana que vem tem mais. E eu vou falar sobre o que eu descobri sobre o networking que mudou a minha vida profissional. Então amanhã a gente vai falar, o tema central vai ser o networking, tá? O que é networking, como fazer, quais são as situações que você pode fortalecer esses relacionamentos, tá? Então amanhã eu espero vocês às 8 horas no meu canal do YouTube ou no meu Instagram, tá bom? Então até lá. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.